Olá! A nossa missão nesta análise aprofundada de hoje não é não é nada leve. Na verdade, a gente vai entrar num território que eu diria que é o mais difícil, pesado e silencioso da experiência humana. Com certeza. É um tema denso. Muito denso. Porque essa nossa investigação de hoje, ela foi desenhada sob medida para responder uma dúvida muito específica e muito crua, que chegou até nós. A pergunta central que vai guiar tudo que a gente vai discutir aqui é a seguinte: quando coisas ruins acontecem, tipo, crianças inocentes que nunca fizeram mal a ninguém e acabam morrendo de doenças raras, ou pessoas sofrendo maldades horríveis de todos os tipos. O que a gente deve pensar? Essa é a grande questão que assombra a humanidade, né? Exato. Isso significa que Deus não existe, ou, de forma ainda mais aterrorizante para quem tem fé, que o Criador simplesmente não liga para a gente. Qual é a explicação para essas coisas ruins que devastam o nosso mundo? É uma introdução que carrega o peso do mundo nas costas. E veja bem, é justamente por causa da magnitude dessa dor que não faria o menor sentido a gente buscar respostas ah, num artigo moderno de psicologia pop. Ou num manual de autoajuda qualquer. Ah, não, definitivamente não ia dar conta. Pois é. A nossa fonte para essa conversa de hoje é um dos textos mais antigos, intensos e filosoficamente viscerais que a humanidade já produziu. O Livro de Jó. É um texto antigo, claro, mas ele foi arquitetado inteiramente para ser um teste de estresse sobre essa dor exata, o sofrimento do inocente. E quem nos escuta precisa saber que esse texto não oferece aquelas respostas fáceis ou frases prontas de cartão de condolência, sabe? Aquelas coisas que as pessoas falam só para tentar consolar e acabam piorando tudo. Exatamente. O que o texto entrega são perspectivas altamente desconfortáveis, contraintuitivas mesmo. Elas desafiam e quebram completamente a nossa necessidade humana de tentar encaixar o universo numa caixinha lógica. É, e para quem já ouviu falar de Jó por alto, é bom avisar que a história vai muito além daquela ideia de ter paciência, né? A gente sabe que a narrativa apresenta esse protagonista, Jó, morador da terra de Uz, e o autor faz questão de estabelecer que ele não era só um homem bom, ele era o melhor, o mais íntegro e, incidentalmente, o cara mais rico de todo o Oriente. O bilionário da época. Total. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Mas o que me deixou mais chocada, logo de cara, foi o nível de ansiedade moral desse homem. Como assim? Eles pecaram em pensamento durante os banquetes deles. É um nível de vigilância e tentativa de controle que beira um absurdo. Essa tua observação sobre a ansiedade dele é o ponto de partida perfeito. Jó é o modelo definitivo da retidão, mas ele também vive sob essa crença de que precisa manter uma contabilidade cósmica perfeita, sabe? Para evitar o desastre. Como se ele pudesse subornar um universo com bom comportamento. Perfeito. E é nesse exato momento que o cenário da história corta da Terra para um tribunal celestial. Os seres celestiais se apresentam e, entre eles, está a figura do adversário, Satanás. E a provocação que ele faz a Deus ali é o motor filosófico de tudo que vem depois. Aquela aposta macabra. Sim, o adversário questiona com um cinismo absoluto se a fé e a bondade de Jó não são só uma transação comercial. Ele diz algo do tipo, claro que ele é bom, ele tem uma cerca de proteção, a vida dele é próspera, mas tira a recompensa dele, tira a prosperidade, e vamos ver se ele não amaldiçoa o Criador na mesma hora. Ou seja, a acusação é de que ninguém ama a Deus de graça, é tudo por puro interesse. Mas, peraí, se Jó era tão íntegro, por que o texto mostra Deus aceitando esse desafio? A princípio, permitir que a proteção seja retirada e poupar só a vida de Jó, só como um jogo cósmico impiedoso? Soa mesmo. E essa é a grande provocação do texto desenhada para desestabilizar o leitor logo de cara. O autor quer empurrar a gente para fora da nossa zona de conforto teológico já na primeira página. A narrativa não tenta defender a reputação de Deus com justificativas fáceis. Ela permite que a ambiguidade exista para focar na questão principal. Que seria o que acontece quando a nossa fórmula de vida dá errado. Exato. O que acontece com a fé e com a sanidade humana quando a fórmula do faça o bem e receba o bem colapsa completamente? E nossa, colapsa numa velocidade aterrorizante.
Vamos desempacotar isso, porque a sequência de desastres é arquitetada para causar um choque psicológico profundo. Uhum. Em um único dia, Jó perde literalmente tudo. Tudo. É devastador. E o autor não poupa detalhes. São mensageiros chegando um atrás do outro. Enquanto um ainda está falando que ladrões roubaram o gado e mataram os servos, já chega outro dizendo que um fogo do céu consumiu as E ovelhas. a escalada não para. Não para. E aí vem o golpe final. O mais trágico. Um vento fortíssimo do deserto atinge a casa onde os 10 filhos de Jó estavam festejando. A casa simplesmente desmorona e todos eles morrem instantaneamente. E logo depois disso, o próprio corpo de Jó é tomado por feridas horríveis, feridas purulentas, da cabeça aos pés. É o colapso do corpo, da família, das finanças, tudo. É destruição total. Não é só uma perda material, é a aniquilação do futuro dele. E é aqui que a gente conecta a história com a pergunta de quem está acompanhando a gente. Porque isso é a personificação nua e crua do sofrimento de inocentes. Crianças, os filhos de Jó, mortas de repente por uma força da natureza. É a mesma dúvida de quem vê uma criança sofrendo hoje com uma doença rara e se pergunta onde Deus está. Exatamente. Jó era um homem íntegro e perdeu tudo. E a reação da esposa dele diante disso é algo que eu acho que a gente precisa validar. Ela olha para o marido ali em carne viva, nos escombros da própria vida, e grita: amaldiçoa Deus e morra. É uma frase pesada. Muito. E culturalmente ela acaba sendo vista como a vilã da cena, né? Mas pensando bem, é a reação mais humana e compreensível do mundo. É a voz do desespero natural, do colapso emocional diante do absurdo. Com certeza. Qualquer um no lugar dela teria o mesmo impulso. É o niilismo batendo na porta. Mas Jó surpreende. Ele rasga as roupas, raspa a cabeça, faz o luto dele, mas se recusa a culpar o Criador num primeiro momento. Ele absorve aquele impacto com uma resiliência que assusta. Só que ele não fica sozinho por muito tempo, né? Não. Aí chegam os 3 amigos dele. Elifaz, Bildade e Zofar. E eu tenho que admitir uma coisa. Lendo o início da participação deles, eu pensei, poxa, eles são excelentes amigos. Porque eles veem Jó de longe, desfigurado, e simplesmente começam a chorar. Eles sentam no pó da terra com ele e ficam ali em absoluto silêncio por 7 dias e 7 noites. É empatia na sua forma mais pura. Sim, parece a única atitude correta diante de uma tragédia dessa magnitude, ficar ali, junto. Foi a única terapia de luto que funcionou. Sentar no chão, compartilhar a presença e calar a boca. O problema e o que é fascinante, aqui no desenvolvimento da história, é a transição brutal que acontece depois. Eles vão da empatia genuína para um moralismo cruel É aí que a coisa desanda. e desanda feio. Depois desses 7 dias, Jó finalmente chega ao limite dele. Ele quebra o silêncio, amaldiçoa o dia em que nasceu e diz que preferia nunca ter existido. A dor transborda. E é nesse exato momento que os amigos entram em pânico. Eles decidem que precisam explicar a dor dele. Eles representam aquela tendência que a gente tem até hoje, de usar a teologia do karma. Ah, a crença no mundo justo, a necessidade de criar uma fórmula para o sofrimento, certo? Exatamente isso. Porque na cabeça dele, se o mundo é justo e Jó tá passando por esse inferno todo, a lógica perversa é que Jó deve ter feito alguma coisa horrível em segredo. É a culpabilização da vítima em sua forma mais destilada. É o mecanismo de defesa deles. A teologia do karma não serve para ajudar quem sofre. Ela serve para proteger a mente de quem está de fora assistindo. Porque pensa bem, se o sofrimento de Jó for aleatório, se filhos morrem num vendaval sem motivo nenhum, então os filhos desses amigos também estão em perigo o tempo todo. Nossa, é verdade. Para manter a ilusão de que o mundo deles é seguro, eles precisam transformar o Jó no culpado. É a única saída lógica para eles. E aí o Elifaz começa com uma abordagem até um pouco mais polida. Ele diz que inocentes nunca são destruídos, que Deus fere, mas cura essas coisas. Só que conforme a conversa avança, a crueldade atinge níveis absurdos. Fica totalmente insuportável. O Bildade, por exemplo, ele tem a coragem de olhar para um pai de luto e dizer que os filhos dele deviam ter pecado e que receberam exatamente o que mereciam. Imagina ouvir isso logo depois de enterrar 10 filhos. É cruel demais.
E o Zophar consegue ir além. Ele afirma com toda a frieza do mundo que Deus está castigando Jó até menos do que os pecados ocultos dele exigiam. É o auge daquela positividade tóxica e da defesa religiosa cega que só destrói a pessoa que já está no chão. E a genialidade desse texto antigo está justamente na recusa do Jó em aceitar essa mentira. Ele não abaixa a cabeça para esse discurso barato. Ele tem explosões de raiva. Ele jura a própria inocência, detalhando como sempre ajudou os órfãos, as viúvas, os cegos. E mais do que isso, Jó joga na cara deles uma verdade desconfortável sobre o mundo real. Ele quebra a fórmula deles, né? Estilhaça a fórmula. Ele aponta o óbvio: homens maus, violentos e cruéis, frequentemente vivem vidas super longas e felizes. Acumulam riquezas, morrem em paz, e os filhos deles dançam e prosperam. Enquanto isso, os justos estão sofrendo. A matemática da recompensa e do castigo simplesmente não bate com a realidade empírica. Essa observação dele é tão dolorosamente moderna. Jó destrói essa ilusão de que o universo é uma máquina de venda automática, sabe? Aquela ideia de que você insere a moedinha do bom comportamento e tira a latinha da bênção. Bela analogia, é exatamente isso. E aí o desespero dele muda de foco. Ele para de debater com os amigos, que aliás ele chama de médicos que não valem nada, e passa a exigir um confronto direto com Deus. Ele não quer mais ouvir dogmas vazios, ele quer um tribunal com o gerente do universo. Ele exige respostas de quem está no comando. Sim, ele chega a gritar: "Por que não me deixas em paz?" Ele quer entender por que o Criador parece vigiar as pessoas só para esmagar os fracos. Para cada pessoa que escuta a gente hoje e carrega essa indignação sobre a maldade no mundo, o Jó é a voz exata dessa revolta. Ele dá a voz a essa exigência humana por justiça. E antes de chegarmos a esse confronto tão esperado com Deus, o texto traz rapidamente um jovem chamado Eliú. Ah, o Eliú, o que chega depois. Isso. Ele entra na história furioso. Furioso com o Jó por ficar se justificando e furioso com os amigos por não terem argumentos decentes. O Eliú sugere que o sofrimento também pode ser um aviso ou um ensinamento de Deus. E ele começa a exaltar a grandiosidade divina olhando para a natureza. Fala dos trovões, dos relâmpagos, do gelo. Mas a participação dele é meio que só uma preparação, né? Exato. O discurso dele serve como o som dos trovões anunciando o evento principal. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Deus finalmente responde a Jó. E eu acho que qualquer pessoa lendo isso pela primeira vez espera que Deus desça com, sei lá, um abraço suave, ou então com uma planilha matemática explicando o porquê de cada coisa ruim ter acontecido. O motivo 1, o motivo 2... Isso. Mas não é nada disso. Deus responde do meio de uma tempestade virulenta, de um redemoinho. É o caos na sua forma mais majestosa e assustadora. E o discurso a partir desse ponto é um dos textos mais impressionantes que já foram escritos. Porque Deus não responde a nenhuma das perguntas de Jó. Ele não menciona a aposta com Satanás, não tenta justificar a morte das crianças, não dá uma aula sobre a origem do mal. Ele devolve com mais perguntas. Exatamente. Em vez de dar respostas, ele faz um bombardeio de perguntas que colocam a humanidade no seu devido lugar de observadora. Ele diz: onde você estava quando eu criei o mundo? Quem demarcou os limites do oceano? É um tour alucinante pelo cosmos. Ele leva o Jó para um passeio pelas fundações da Terra, pelas constelações, tipo a Ursa Maior, as Três Marias. Mas o que mais me prendeu não foi a astronomia. Foi a biologia bizarra que Deus faz questão de esfregar na cara dele. A fauna selvagem. Sim, Deus começa a citar animais selvagens e indomáveis. A cabra montesa, o jumento selvagem. E tem aquela parte do avestruz. O texto diz que o avestruz abandona os ovos na areia, agindo sem juízo. Mas que quando levanta para correr, ele ri do cavalo e do cavaleiro. Eu fiquei pensando por que gastar tanto tempo falando de um avestruz que ri de cavalos para um homem que está de luto profundo. É uma quebra de expectativa gigantesca. Mas se conectarmos isso à imagem maior da história, a resposta de Deus destrói o nosso antropocentrismo. A nossa mania de achar que somos o centro de tudo. Isso. Os amigos de Jó, e muitas vezes a gente também, achamos que o universo inteiro gira em torno da moralidade humana, que a natureza só existe para servir ou para punir a gente.
Mas ao focar num avestruz sem juízo que é incrivelmente veloz, Deus está revelando um universo vasto, misterioso, que possui uma ordem muito além da nossa compreensão ou utilidade. Um universo que não é uma matemática exata. Perfeito. O avestruz não faz o menor sentido numa perspectiva puramente utilitária para o ser humano. Mas ele existe, ele é livre e ele tem o seu lugar num ecossistema complexo que agrada ao Criador. A realidade é infinitamente maior do que o nosso sisteminha mental de punição e recompensa. E essa complexidade atinge um nível bizarro, quase assustador no clímax do discurso. Deus traz para o palco duas criaturas aterrorizantes, os monstros. O Behemoth e o Leviatã. Exato. O Behemoth, que o texto descreve com ossos como canos de bronze e uma força espantosa. E o Leviatã. A descrição do Leviatã é um absurdo, parece que saiu de um filme de ficção. É um monstro que cospe chamas, cujo couro nenhuma lança consegue atravessar e que faz o mar ferver como uma panela. O texto chama ele de Rei dos Orgulhosos. E aí eu te pergunto, voltando para a dor de quem nos ouve, por que Deus falaria de monstros cuspidores de fogo para um pai traumatizado por causa da morte dos filhos? Essa é talvez a revelação mais profunda da fonte de hoje. A imagem dos monstros serve para mostrar que o mundo que Deus criou contém intencionalmente forças brutas, perigosas e indomáveis. O Leviatã representa o caos absoluto. E a mensagem é: o mal existe, o caos existe, doenças raras e desastres naturais existem. O mundo não é um parquinho de diversões 100% seguro. Mas esses monstros não superam Deus, certo? Aí que está a grande chave. O Leviatã é poderoso, mas ele não é um rival fora do controle de Deus. Ele é uma criatura. O caos tem o seu lugar na ordem do cosmos, mas não supera o Criador. Então, quando a gente se pergunta por que coisas ruins acontecem, a resposta do texto não é que Deus ignorou a nossa dor ou que ele não liga para nós. É que governar um universo que comporta liberdade, forças naturais gigantescas e o próprio caos é uma tarefa de uma complexidade insondável. Não é que ele não se importa, é que o design do universo é muito mais complexo do que a gente consegue processar. Exatamente. É uma virada de chave brutal. O sofrimento para de ser visto como uma falha na justiça divina e passa a ser reconhecido como parte de um mistério que simplesmente não cabe na mente humana. E a reação de Jó a isso é de uma humildade impressionante. Ele diz antes: eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ele não ganhou as respostas lógicas que ele exigiu. Mas ele ganhou a presença. A presença no meio da tempestade. Só que a história não acaba aí. Tem um detalhe final que eu acho chocante. Uma reviravolta que encerra a narrativa virando tudo de cabeça para baixo. Deus finalmente se volta para os 3 amigos religiosos. Os defensores da teologia do karma. Eles mesmos, aqueles que ficaram defendendo que Jó sofreu porque pecou, e Deus repreende eles severamente. Deus vira para eles e diz que eles não falaram a verdade sobre ele, mas que Jó, o cara que gritou, que duvidou, que foi brutalmente honesto na sua dor, esse sim falou a verdade. Isso é libertador para quem nos escuta e carrega traumas. O texto sagrado valida a raiva, valida o questionamento humano diante do sofrimento inexplicável. O grito de quem perde um filho é considerado verdade aos olhos do divino, enquanto aquela positividade tóxica e as justificativas fáceis dos amigos são sumariamente condenadas. É a redenção da honestidade emocional. Sem dúvida. E aí o autor nos leva ao desfecho. Sim, a restauração. Jó ora pelos amigos que julgaram ele. E Deus devolve tudo em dobro. Ele passa a ter 14.000 ovelhas, milhares de camelos e bois. E ele tem mais 10 filhos, 7 homens e 3 filhas incrivelmente belas, a Gemima, a Cássia e a Querem-Rapuque. E um detalhe maravilhoso é que Jó quebra a tradição da época e dá herança para as filhas junto com os irmãos. Ele sai da tempestade transformado, vivendo com uma generosidade que ignora as regras antigas. E ele vive mais 140 anos. Então, o que tudo isso significa? Para quem nos ouve e se pergunta se Deus abandonou o mundo quando o mal acontece, o livro de Jó não dá uma equação matemática que apague a dor. Em vez disso, ele destrói completamente a ideia de que o sofrimento é um sinal de que você é uma pessoa ruim ou de que Deus te odeia. Isso é fundamental.
ele mostra um universo complexo, onde o sofrimento é um mistério terrível, sim, mas onde a honestidade do seu grito é ouvida e validada, enquanto o julgamento frio e distante é condenado. A presença divina não anula a tempestade, mas está dentro dela com você. E para fechar a nossa reflexão de hoje, eu queria trazer um pensamento intrigante, que é construído em cima de um detalhe muito peculiar do final dessa história. O que seria? Olha só a matemática do texto. Deus restituiu a Jó exatamente o dobro de todos os animais e riquezas materiais que ele tinha antes, certo? Certo, ovelhas, camelos, tudo em dobro. Mas, quando se trata da família dele, Jó teve apenas mais 10 filhos. Não o dobro. Não 20. Por que o dobro de dinheiro e propriedades, mas a mesma quantidade original de filhos? Nossa, é verdade, por que não 20 filhos? O texto não explica, mas talvez, dentro daquela matemática misteriosa e insondável da tempestade, uma ovelha morta seja apenas uma ovelha perdida. Mas filhos. Talvez os 10 primeiros filhos nunca tenham sido verdadeiramente perdidos para o Criador. Eles apenas aguardam num lugar que os nossos olhos limitados ainda não conseguem enxergar. Dessa forma, Jó não tem só 10 filhos no final. Ele tem, de fato, 20. É de arrepiar. E essa é uma ideia profunda para a gente deixar ecoando na mente e no coração até a nossa próxima análise.